mensagem com Altomir Cunha. Esta mensagem vai abençoar a sua vida. Quero mostrar para vocês algo sobre o arrependimento, que por mais que nós tenhamos aprendido o que é o verdadeiro arrependimento, eu quero te mostrar uma diferença que às vezes passa batido e a gente não consegue discernir, ver essa diferença em nossas próprias vidas. E essa é a razão pela qual muitas pessoas às vezes se arrependem e acabam cometendo coisas iguais ou piores àquilo que elas acabaram de fazer, mesmo depois de ter se arrependido. Olha que interessante essa palavra. No capítulo de número 26, lá no finalzinho, a partir do versículo 69, capítulo 26 do livro do Evangelho segundo Mateus, que eu quero ler com vocês duas passagens rapidamente sobre dois tipos de traição. Nós vamos ver duas pessoas traindo a Jesus, duas pessoas traindo o Mestre. Nós vamos entender acerca de arrependimento quando nós lermos, o Espírito Santo nos der a revelação aqui dessa traição. Olha só o que aconteceu, Mateus 26, a partir do versículo 69. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou, dizendo diante de todos: Não sei o que você está falando. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento. Ele jurou dizendo assim: Eu juro que eu não conheço tal homem. Versículo 73. E daí a pouco aproximou-se os que estavam ali e disseram a Pedro: Certamente você é um deles, porque a tua fala te denuncia. Perceba que a pessoa que anda com Jesus, até o modo de falar muda, né? A tua fala te denuncia. Versículo 74. Então ele começou a xingar, a praguejar, a jurar, dizendo: Eu não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Então nós vemos a primeira traição aqui. Essa traição foi feita pelo Pedro, o apóstolo, discípulo de Jesus, que depois virou apóstolo. Esse homem que era tão legalista, que tantas vezes disse que iria seguir Jesus até o fim, que tentou defender a Jesus, pegou uma espada e cortou a orelha do outro lá quando foi prender a Jesus. Um homem que disse diante dos outros discípulos e diante de Jesus, negou e traiu a Jesus na cara dura, com cara de pau mesmo, cheio de verniz. Se fizesse a barba, nem pozinho ia cair, de tanta cara de pau que ele estava. E ele xingava e ele dizia que não, ficou igualzinho a outra pessoa que não conhecia Jesus e negou na cara dura mesmo. Mas depois que ele caiu em si, e ele lembrou das palavras de Jesus, porque Jesus, quando viu ele tão legalista, né, antes, dizendo que iria morrer com ele, Jesus disse assim: Olha, Pedro, na verdade, antes que o galo cante de manhã, naquela noite você vai me negar 3 vezes. E Pedro: Não, de maneira nenhuma. Nem se tiver que morrer contigo, eu vou contigo até o fim. Não, fica tranquilo. Aconteceu isso tudo e ele traiu Jesus ali. Na verdade, ele traiu 3 vezes. Por 3 vezes ele jurou. Sabe o que é isso, gente? Ele acabou xingando, jurando que nunca tinha visto Jesus mais gordo na frente dele. No capítulo 27, nós vemos uma outra traição, ou o resultado de uma outra traição, que a maioria de nós conhece quando fala sobre traidor, né? Quando você fala sobre traidor, você lembra logo de quem? Judas Iscariotes. Capítulo 27, versículo 1. Diz que logo no dia seguinte, chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando
o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Olha que interessante esse versículo 2. Todos eles manietaram, ou seja, algemaram Jesus como se ele fosse assim um criminoso de alta periculosidade, né? Assim como ele fosse alto grau de um homem perigosíssimo, um criminoso muito ruim. Então algemaram ele. Na verdade, isso aqui nada mais prova do que a vontade de obedecer do próprio Jesus. Como Jesus tinha vontade de obedecer e como, mesmo sabendo que ia ser difícil, como ele se dobrou à vontade de Deus para a vida dele, para o propósito de sua vida. Porque se você for ler a sua Bíblia, se você for um estudante da Bíblia, você vai ver que quando foram prendê-lo lá no Getsemane, perguntaram quem é Jesus Nazareno. E ele disse, sou eu. Quando ele falou, sou eu, pão, todo mundo caiu no chão. Aqueles soldados todinhos com arma, tudo armado, todo preparado. Quando Jesus disse, sou eu, caiu tudo com o rosto demoniado, pá, no chão assim, sem força nenhuma. Jesus não fez nada, não chamou anjo, não brigou, não falou assim, sou eu, pá, caiu tudo no chão. Olha só, ninguém matou Jesus, gente. Jesus, ele deu a sua vida. Ele deu em obediência, ninguém poderia matar o ungido de Deus. Ninguém pode tocar no ungido de Deus. Por mais que venha a afronta dos inimigos, dos exércitos armados, chega diante, quem é você? Você fala, eu sou um cristão. Pum, vai tudo para o chão. Ninguém consegue matar o ungido de Deus. Nenhum tipo de exército, nenhum tipo de arma forjada, nenhum tipo de plano arquitetado contra a sua vida pode te destruir. O ungido de Deus só perde quando ele se entrega. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa se entregar. Jesus já se entregou no seu lugar, já pagou o preço e já venceu o inferno e o mundo por você. Para que você viva mais que um vencedor. E nós vemos nesse versículo 2, capítulo 27, que Jesus estava preso como se fosse o pior dos criminosos. Como se aquelas correntes pudessem realmente prendê-lo, como se ele nunca tivesse se entregue, né? Como se ele tivesse resistido muito. Versículo 3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, perceba que Judas percebeu então que Jesus foi condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata. Olha que interessante. Nós vemos no capítulo anterior, Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, traiu a Jesus, cara de pau, e depois que ele caiu em si, ele saiu chorando amargamente, mostrando um arrependimento, um tipo de arrependimento. A Bíblia diz no versículo 3 do capítulo 27, que Judas, aquele que você considera tão mal, como o pior dos traidores, todo mundo lembra de Judas quando lembra de um traidor, vendo que Jesus foi condenado, olha o que diz a Bíblia, ele trouxe arrependido aquilo que ele tinha ganhado. Olha que interessante, a Bíblia diz que Judas se arrependeu. Qual foi o motivo do arrependimento de Judas Iscariote? Foi quando ele viu que Jesus foi condenado, estava manietado, estava algemado, preso como um dos piores criminosos da época. Foi condenado a ser crucificado, sentenciado à morte. Sabe, eu posso imaginar aqui uma coisa. Judas, na verdade, amava a Jesus. Porque se ele se arrependeu quando viu Jesus sendo condenado à morte, isso significa que Judas ele amava, ele gostava de Jesus. Não era que ele não ligasse e era um traidor qualquer e chegasse assim, não, eu vou pular desde o princípio, ficar junto com ele para depois trair e ganhar um dinheirinho em cima. Não. Judas foi um dos primeiros, se não o primeiro discípulo a ser chamado pelo mestre a segui-lo. E Judas seguiu a Jesus, largou tudo para estar com o mestre. No entanto, Judas tinha uma fraqueza. A fraqueza de Judas Iscariote era com o mundo material. Judas tinha problema com o dinheiro. Assim como outras pessoas tinham problema com outras coisas, o problema de Judas era dinheiro. Ele gostava do din-din, gostava de ter dinheiro no bolso, ele gostava, era tentação para ele. Dinheiro para ele era tentação, ele era uma pessoa que não era preparada para ter riquezas. Tem muitas pessoas assim hoje, até
cristãos que amam a Jesus, mas têm problema com dinheiro. Tem muitas pessoas que não podem ter muito dinheiro porque senão vão acabar fazendo coisa errada. É por isso que eu escrevi esse livro com o título escrito O Propósito da Prosperidade. Mais importante do que você saber que Deus quer que você tenha uma vida próspera, mais importante do que você conhecer os princípios do plantar e colher, do dar e do receber, mais importante do que isso é você conhecer o propósito para as riquezas. Porque quando uma pessoa não conhece o propósito para as riquezas, existe um abuso no momento quando ele tiver dinheiro em suas mãos. Ele vai acabar errando, vai acabar abusando daquilo e vai acabar até trazendo muitas dores para a sua própria vida. Então perceba que Judas Iscariote, a área da vida dele que ele tinha mais problema era com a área financeira, era com a área do dinheiro. E interessante, né? Sabe onde Jesus botou ele para trabalhar? Justamente como diretor financeiro do seu ministério. Judas era o diretor financeiro do ministério Jesus Cristo de Nazaré Internacional para as nações. Foi exatamente ali que Jesus botou Judas para trabalhar. Porque o capítulo 12 do livro do Evangelho segundo João diz que Judas, ele era o responsável pela bolsa. Então Judas ele cuidava do dinheiro, de todo o dinheiro que entrava no ministério, não era pouco. Muitas mulheres ricas se convertiam a ouvir, criam em Jesus como Senhor e doavam muito para o ministério. A todo lugar que Jesus ia, doava-se muito para o ministério. Você não vê Jesus andando de BMW nem de Mercedes, por quê? Porque Jesus, embora tivesse muito dinheiro no ministério, ele também era o maior doador da face da terra. E Jesus estava sempre ajudando e doando e botando o dinheiro com uma missão. Em outras palavras, não pode ter muito, mas você pode usar esse muito para fazer muita coisa boa. Está entendendo isso? Judas, o problema dele era com o dinheiro. Ele ganhou 30 moedas de prata para identificar Jesus naquele jardim, no Getsemane, naquele lugar, à noite, para que ele fosse preso. A Bíblia diz, então, que Judas, quando soube que Jesus foi condenado, sentenciado à morte, ele trouxe arrependido aquele dinheiro de volta. Olha que interessante. Judas, ele se arrependeu de ter ganhado 30 moedas de prata para trair a Jesus. Sabe, todas as vezes que Judas tinha no seu problema, na sua fraqueza com o dinheiro, todas as vezes que ele errava, todas as vezes que ele roubava dinheiro da bolsa, do ministério, ele sempre via Jesus dando a volta por cima. Todas as vezes que Jesus estava lá e ganhava alguma coisa do ministério, etc., e mesmo tendo cheio de dinheiro no ministério, Judas roubando ali, em determinado momento a Bíblia diz que eles estavam andando no meio de um deserto, onde não tinha nada para comprar, e eles não trouxeram muito dinheiro naquele dia. Jesus disse assim, olha, eu quero que vocês alimentem toda essa multidão. E eles tinham trazido pouco dinheiro naquele dia, eles não sabiam que alimentar uma multidão. Mas perceba que eles não ficaram admirados, eles não ficaram assustados de Jesus ter falado para dar comida para a multidão. Mas eles falaram assim, olha, com esse dinheiro que nós trouxemos aqui, e não tem McDonald's aqui perto, não tem nada, lugar nenhum para que a gente possa comprar pão para tanta gente, como que a gente vai alimentar? Perceba que os discípulos já estavam acostumados em ouvir Jesus falar assim, dá para esse, dá para aquele, alimenta aquela família, faz isso. Mas Jesus naquele dia estava querendo mostrar um princípio da multiplicação e como a unção sobrenatural de Deus atua sobre aquilo que nós temos, sobre aquilo que nós ofertamos. Então Judas, ele observava essas coisas. Judas, ele via que mesmo com dinheiro insuficiente para um propósito, Jesus, ele sobrenaturalmente, pela unção que estava sobre a sua vida e pelo princípio que ele conhecia de Deus, do reino de Deus, ele conseguia multiplicar o pão, multiplicar peixes. Então Judas, ele continuava roubando, sabendo que Jesus ia dar a volta por cima, ele ia fazer alguma coisa. As pessoas tentavam matar Jesus. Judas ficava observando. A Bíblia diz que várias vezes as pessoas tentaram matá-lo. Jesus estava pregando em determinado local, de repente as pessoas vão matar, não estou aguentando mais de raiva. Aqueles sacerdotes, né, aqueles pastores daquela época, os padres lá, o pessoal que deveria conhecer a Deus, que deveria reconhecer Jesus como Senhor, que deveria estar pregando, curando e evangelizando,
ficavam com inveja, com ciúme daquilo que Jesus estava pregando e tentavam matá-lo. Então a Bíblia diz que várias vezes aqueles homens religiosos tentaram matar Jesus. E Jesus passava pelo meio deles assim e ninguém encostava a mão. As pessoas tentavam jogar ele de um precipício, ninguém conseguia matar a Jesus. Às vezes vinha uma tempestade, parecia que ia matar todo mundo, Jesus estava dormindo, ele levantava, repreendia e a tempestade não conseguia matar a Jesus. Sabe, Judas observava tudo isso. Judas estava presente em todas essas oportunidades. Ele via como Jesus sempre saía, escapava, como o livramento de Deus era presente na vida dele. Judas ficava observando, Judas era inteligente. Ele ficava vendo como que as pessoas tentavam matar Jesus e ninguém conseguia. Ele ficava vendo como que Deus operava através da vida dele. Então Judas, quando ele chegou, e você pode ler nesse evangelho mesmo, como ele arquitetou esse plano, como ele chegou perto dos príncipes, dos sacerdotes, para negociar um precinho ali, sem ninguém saber, para entregar a Jesus. Mas o versículo 3 diz que Judas, quando viu que dessa vez foi diferente, quando Judas viu que dessa vez prenderam mesmo, condenaram mesmo, e ele estava indo caminho à crucificação, estava sentenciado a ser crucificado. Quando Judas percebeu que aquilo que ele fez, Judas tinha traído Jesus várias vezes, estava roubando há muito tempo. Ele via como as pessoas tentavam matar Jesus e ninguém conseguia. Mas dessa vez, que ele pegou 30 moedas, para ele 30 moedas não era nada. Ele estava roubando muito mais da bolsa de Jesus. Ele só queria pegar um extra para o final de semana. Mas quando ele viu que aquilo deu errado, ele caiu em si. E diz a Bíblia que Judas, quando viu que ele foi condenado, arrependido, foi até os príncipes dos sacerdotes, a quem ele tinha negociado para trair. E olha o que diz o versículo 3. Ele trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes, os anciãos, dizendo: eu pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa isso? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Então veja aqui uma coisa interessante. Primeira coisa que Jesus começou a falar, lá no capítulo 4 de Mateus você começa a ver isso, quando Jesus começou o ministério público dele. Primeira coisa que ele começou a pregar nas terras, naquela região litorânea de Cafarnaum, Naftali, para onde ele foi morar depois que deixou Nazaré. E ele foi o único que eu conheço até hoje que surfou sem prancha. Então ele foi morar numa região litorânea. Ele saiu de Nazaré, lá do interior, e veio para o Rio de Janeiro, lá para Nazaré, né? Para Cafarnaum, para Naftali. E lá ele conheceu os discípulos, trouxe os discípulos um a um. Perceba que quando Jesus começou o ministério público dele, a primeira coisa que ele começou a pregar foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Sabe, Jesus ele começou a anunciar arrependimento. Arrependei-vos, porque a maneira de Deus reinar agora vai ser revelada. Arrependei-vos, porque a influência de Deus, a vontade de Deus na vida do homem agora está prestes para ser revelada, está à porta. Achegai-vos, arrependei-vos. Arrependimento, como nós temos aprendido, mudança de metanoia, mudança da sua mente, da maneira que você pensa. Quando Jesus falava arrependei-vos, ele estava dizendo: mude a sua maneira de pensar, porque a maneira de Deus de pensar agora está disponível para que vocês conheçam. E Jesus podia falar isso, que eu fazia com o próprio Pai Celestial. Aquilo que nós fazíamos com o homem original, como nós vimos à tardinha, na viração do dia, todos os dias, falar com Adão, renovar o entendimento de Adão, influenciar a mente de Adão, mostrar para Adão como fazer as coisas, aquilo que o homem havia perdido quando pecou, aquilo que o homem tinha quebrado quando se rebelou contra Deus.
e ficou debaixo do jugo do diabo, agora se arrependa, muda a sua maneira de pensar, porque voltou tudo para vocês. Eu vou começar a mostrar para vocês quem é Deus, a vontade de Deus, como influenciar a sua vida, como mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar o seu rumo completo. Tudo que você tem que fazer é se arrepender, mudar a sua maneira de pensar. Os homens que tinham aliança com Deus naquela época, o povo que ele anunciava em Israel, só conhecia o grande Deus Jeová. Ninguém conhecia o Pai das luzes, o Pai celestial. Adão conhecia um pai. Toda a geração que veio depois só conhecia Deus, Jeová. Mas Jesus, o segundo Adão, o último Adão, veio trazer para nós de novo o conhecimento de quem era o Pai, qual é a vontade do Pai, como o Pai faz as coisas, como nós podemos andar com o Pai, como nós podemos ser influenciados, mudar a nossa vida com o ensinamento original. O ensinamento que Jesus trouxe foi o ensinamento original. Ele não trouxe uma coisa nova. Jesus trouxe a maneira de pensar original do homem. O homem pensava de maneira grega. Os gregos estavam dominando o tipo de pensamento naquela época, como domina até hoje, porque Roma colonizou Grécia. E Roma, ela sempre quando colonizava um povo, ao invés dos romanos destruírem a cultura daquele povo, os romanos eles absorviam a cultura e espalhavam como se aquilo fosse Roma. E até hoje é assim. É por isso que no seu colégio que você estudou, na sua faculdade, na sua pós-graduação, tudo que você estudou até hoje foi com base de pensamentos de homens mortos. Base de pensamento grego. Você estudou pensamentos de Platão, de Sócrates, Aristóteles e muitos outros. Não só na psicologia, mas na matemática, em tudo. É tudo pensamento grego. Por quê? Porque Roma colonizou, absorveu e passou para o mundo inteiro. Quando Jesus falava, aquilo afetava os ouvidos das pessoas. Parecia que era uma coisa nova. Que nova doutrina é essa, mas com autoridade? O que é isso? Jesus não veio trazer nada novo, gente. Jesus veio restituir o antigo. Ele veio trazer de volta o pensamento original. Sabe, na universidade hoje existe uma frase assim, acadêmica, muito conhecida já, que diz assim, você tem que pensar fora da caixa, né? Isso veio dos Estados Unidos, na verdade. Think out of the box, né? Pensando fora da caixa, para você sobressair no mercado, para você ser diferente dos outros. Na verdade, Jesus não veio trazer o pensamento de você pensar fora da caixa. Jesus veio trazer o pensamento para você daquele que fez a caixa. Pensando como o Criador, aquele que criou todas as coisas. Está entendendo isso? Porque nós hoje temos a mente de Cristo. Você pode pensar de uma maneira que talvez para o mundo vai ser loucura, mas que no final eles vão ver Deus na sua vida. Eles vão ver vida em você, eles vão ver luz em você, eles vão ver solução em você, eles vão ver cura em você, eles vão ver mudança em você, vão ver prosperidade na sua vida, vão ver a luz de Deus, a luz para o mundo e o sal para a terra. Tudo começa com um arrependimento, com a sua mudança de pensar. Mas olha que interessante, dois tipos de arrependimento nós vemos aqui. Como eu falei no princípio, no capítulo 26, no final, nós vemos Pedro, que negou Jesus e traiu 3 vezes. E ele se arrependeu depois. E nós vemos a própria Bíblia dizendo, no capítulo 27, Judas, versículo 3, arrependeu-se quando ele viu que Jesus foi condenado. Essa palavra em grego, no versículo 3, arrependimento, a palavra original, escrita em grego, metamelomai. E o que significa a palavra metamelomai? Não significa esse mesmo arrependimento que Pedro teve. É um arrependimento diferente. Vou te mostrar isso agora. O arrependimento que Judas teve foi um arrependimento ou um remorso gerado pela consequência dos seus atos. Olha que interessante. E você vai ver agora o tipo do seu arrependimento. Tem muitas pessoas dentro da igreja que estão se arrependendo da maneira errada. Judas, ele se arrependeu, metamelomai. Ele se arrependeu, ele teve um grande e profundo remorso quando ele viu Jesus condenado e sentenciado à morte. Ele teve um grande remorso pela consequência dos atos que ele cometeu. Ele havia negociado 30 moedas de prata para traí-lo. E aquilo gerou, dessa vez, uma consequência que iria levar o próprio mestre à morte. Então, quando ele viu
que o mestre, que ele amava, que ele seguia há 3 anos e meio já, que ele tinha deixado tudo para seguir, quando ele viu que aquele que ninguém conseguia matar, que aquele que multiplicava pão e curava, e evangelizava e trazia quem era o Pai para o mundo, quando ele viu que o seu mestre, o seu rabi, estava pronto para ser crucificado, e ele viu que foi por causa dele, ele se arrependeu, pegou aquelas moedas e trouxe de volta. E foi lá naqueles homens que ele tinha negociado e falou assim: eu traí sangue inocente, eu pequei. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O arrependimento de Judas foi um remorso pela consequência. Não foi um arrependimento, ou seja, não foi um remorso pela causa. Quero que você abra os seus olhos agora. Ele não se arrependeu porque ele tinha um problema com o dinheiro. Ele não se arrependeu porque ele viu realmente, eu sempre tive problema nessa área da minha vida. Ele não se arrependeu porque ele tinha negociado ou botado no bolso 30 moedas de prata. Mas ele se arrependeu porque o que ele fez causou uma consequência ruim. Quero que você veja isso. Porque se ele tivesse arrependido pela causa, se ele tivesse arrependido porque ele roubou, porque ele negociou para trair, era diferente. Tem muitas pessoas, sabe, se Jesus não tivesse, naquela hora que todo o exército caiu no chão, quando ele falou, sou eu, quando tentaram matá-lo, quando tentaram prendê-lo, e passasse batido, ninguém conseguisse matar ou prender, Judas nunca ia se arrepender. Judas não ia se arrepender, ele não ia levar as 30 moedas de prata de novo para os príncipes, ele ia botar no bolso, ia botar lá na bolsa de valores, na Bovespa, ele ia aplicar em algum lugar, ninguém ia saber, ia passar quieto, passar desapercebido. Mas porque houve depois uma consequência ruim pelo ato que ele cometeu, aí sim ele se arrependeu. Então perceba que metamelomai não é metanoia. É um arrependimento causado, é um remorso causado pela consequência ruim que aconteceu. Mas se ninguém descobrisse o que tivesse acontecido, a pessoa não ia se arrepender. Está entendendo agora? Tem muitos cristãos, muitas pessoas que seguem a Deus, que seguem a Jesus, só se arrependem quando é descoberto. Só se arrependem quando tem alguém gravando. Aí sai no Fantástico, a cara se arrepende. Deus me perdoe. Mas, se não tivesse ninguém gravando na hora que ele pegou e botou na bolsa, continuar sendo bonitão lá, discípulo de Jesus. Tem muitas pessoas que só se arrependem quando vê que a vaca foi pro brejo. Ih, que eu fiz agora? Meu irmão vai... Ih, agora? Ai, coitado. Quando ele vê, ai, meu pai, por que eu fiz isso? Ai, minha mãe, por que eu fiz com minha esposa, meu marido? Quando ele vê que a pessoa que ele amava e que ele estava atraindo, sabe, a pessoa ama, mas trai. Ama, mas trai. Porque aquelas pessoas que ela ama continuam bem, então está tudo bem. Mas quando ela vê aquela pessoa que ela se importava, se deu mal, aí ela se arrepende. Olha a diferença de arrependimento. E quando esse tipo de arrependimento, o arrependimento gerado, um remorso gerado pela consequência, acontece na vida de uma pessoa, olha que interessante. Quando esse tipo de arrependimento acontece na vida de um cristão, esse cristão nunca se volta para Deus. Quando existe um arrependimento que nós podemos chamar de verdadeiro, quando existe um arrependimento pela causa, quando você muda a sua maneira de pensar, eu vou mudar isso aqui, antes que alguém se dê mal, eu vou mudar isso aqui, antes que alguém pereça, eu vou mudar isso aqui, antes que alguém descubra, eu vou mudar porque eu estou errado aqui. Às vezes, sem ninguém saber, eu estou errado aqui, eu vou mudar porque o meu problema é aqui. Quando você tem esse tipo de arrependimento, você se volta para Deus. O primeiro lugar que você vai é se voltar para Deus. Sabe, a Bíblia diz no Velho Testamento acerca do rei Davi, como o rei Davi tinha errado e tinha pego a mulher de um outro homem e depois a planejou para matar o homem para ficar com a mulher dele. Mas quando foi falado para ele o que ele tinha feito, ele abriu os seus olhos e caiu em si, ele teve um arrependimento verdadeiro, ele correu para Deus. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, porque toda vez que ele errava, ele corria para Deus. A primeira coisa que você tem que fazer quando você errar é correr para Deus. Corre para Deus.
Está entendendo isso? Você errou, corre para Deus. Senhor, eu errei nessa área, eu quero mudar. Senhor, me mostra e começa e se arrepende verdadeiramente. Vai para Deus. Sabe, Pedro mudou. Jesus certamente disse para ele, Pedro, quando você se converter, você vai ajudar muita gente. Isso quando ele estava bonitão na foto. Quando ele era o maior legalista de todos os discípulos. Falava. Jesus disse, Pedro, quando você se converter, você vai ajudar muita gente ainda, meu camarada. Tem muitos cristãos que estão na igreja, mas não se converteram ainda. Nasceram de novo, aceitaram a Jesus aqui dentro, uma nova criatura, mas não se converteram na mente. Por isso que não consegue ajudar ninguém, só é trabalho para os outros. Então Pedro, ele se converteu, ele mudou, e ele se voltou para Deus. Ele saiu daí chorando, amargurado, mas depois você vê que Pedro estava no meio dos 12. Ele voltou a falar com Natanael, falar com Dídimo, falar com a galera toda lá. Vamos buscar um pai, aquele pai que o nosso mestre falava, ele se juntava de novo. Ele correu, ele foi de volta para Deus. Está entendendo isso? Ele reconheceu que ele fez errado, mas ele voltou correndo para Deus. Eu não vou mais fazer isso. E nunca mais Pedro traiu a Jesus. Nunca mais. Ele morreu. História que ele morreu numa cruz virada de ponta cabeça. Porque ele disse, eu não sou digno para morrer crucificado como meu Senhor. Então bota a cabeça para baixo, crucificar de cabeça para baixo. Diz a história. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Existe um outro tipo de arrependimento que nós vemos na vida de Judas Iscariotes, que é um arrependimento que é gerado pela consequência do ato. Se aquele ato que ele cometeu não tivesse tido uma consequência ruim, ele não iria se arrepender, ele não iria devolver as moedas. E tem muitos cristãos hoje em dia que não se arrependem porque até agora ninguém descobriu, porque até agora ninguém se deu mal. Então a pessoa continua em pecado. Judas ficou 3 anos e meio em pecado. Jesus sabia e deu oportunidade para ele mudar. Você pode estar muitos anos cometendo o mesmo pecado andando com Jesus. Você pensa que Deus não sabe? Você pensa que o próprio Jesus não sabe? Mas ele é o seu advogado, ele fica intercedendo por você. Ele está te dando chance para você hoje largar de mão. Para você realmente mudar. Porque o reino de Deus está às portas. O reino dos céus está às portas. Esse arrependimento de Judas foi um arrependimento baseado pela consequência do seu ato, não pela causa. Ele nunca se arrependeu pela causa, pelo problema, pela fraqueza dele. Ele se arrependeu pela consequência do que aconteceu depois do que ele tinha cometido. Então, irmãos, existe uma diferença muito grande. No versículo 4 desse capítulo 27, começa dizendo assim, Judas falou, eu pequei, traindo sangue inocente. Tem muitos cristãos que chegam até esse ponto, que diz, eu pequei, eu fiz errado. Muitos vão até aí, mas nunca se voltam para Deus para renunciar o que fizeram. Então essa é a diferença. Quando a pessoa ela se arrepende pela consequência e não pela causa em si. Ele não se arrependeu para se consertar, mas ele se arrependeu porque quem ele gostava, quem ele se deu mal, a pessoa, ela nunca renuncia. Sabe, renunciar é você falar assim, olha, eu não quero mais nada com você. Eu abro mão de andar com você. Renunciar é você andar com um pecado a vida inteira e de repente você fala assim, eu estou errado, eu não quero mais, eu renuncio você na minha vida. Eu não quero mais você. Eu te renuncio. Está entendendo? Não sei qual é a área da sua vida, não sei quais são os pecados que te acompanham. Mas você pode hoje renunciar diante de Deus e dizer assim, eu não quero mais. Assim como Deus respeita a sua decisão e está te esperando, te dando oportunidade, o diabo também vai ter que obedecer. O pecado também tem que obedecer quando você diz e renuncia àquele pecado. Então perceba que nós temos que ter essa vida diária. Sabe, você pode se converter diariamente das coisas erradas que você faz e tem um hábito errado de fazer. Nascer de novo é uma vez só, mas se converter pode ser todo dia. Então, a pessoa tem que renunciar. Renunciar é dizer assim, eu abro mão, eu não quero mais isso. Todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não vou mais fazer isso. Eu largo
minha vida eu não quero mais isso. Então isso é você renunciar. Esse é o verdadeiro arrependimento. É quando você se volta para Deus e renuncia aquilo que você fazia. Judas não renunciou à maneira dele de viver. Escuta o que eu vou falar. Judas não renunciou à maneira que ele tinha de viver. Ele queria andar com Jesus e continuar vivendo com aquela fraqueza, com aquele ponto, com aquilo que ele não conseguia ficar sem. Que era dinheiro na conta, dinheiro no bolso, guardar o dinheiro. O problema dele era dinheiro. Ele não renunciou a isso. Quando ele se arrependeu porque o mestre tinha se dado mal. Dessa vez. Das outras vezes ele nunca tinha se dado mal. Eu creio que Judas, ele traiu Jesus com boa intenção. Já viu essa traição com boa intenção? O inferno está cheio, né? De boa intenção, o inferno está cheio. Ele falou assim, eu não queria que acontecesse isso. Sabe aquela pessoa que peca, faz tudo errado, mas quando é descoberto, eu não queria que tivesse acontecido isso. A pessoa não renuncia à maneira dela de viver. Ela quer andar com Jesus e quer continuar da sua maneira de viver. Pensando que Deus não sabe. Aí quando acontece uma coisa errada, eu não queria que tivesse acontecido isso. Eu não fiz por mal. Não foi minha intenção fazer isso. Eu creio que Judas não tinha intenção de levar Jesus à cruz. Quando Judas já tinha pego as moedas e estava lá ceando com Jesus, você acha que tem uma cara de pau tão grande de pegar as moedas, botar no bolso e ir lá ceiar com o mestre? Com certeza ele devia estar pensando assim, Jesus vai sair dessa aí numa boa, ele vai dar a volta por cima, ele vai sacudir a poeira. Isso aí não é nada para ele, os caras vão vir prender ele e ele vai falar. Tanto é que quando ele beijou a Jesus, ele ficou de lado assim, só olhando assim, ó. Agora eles vão prender ele, quero só ver. Aí os homens falaram, o exército lá, quem é? Mas depois ele continuou olhando e ele viu que Jesus se entregou. Aí, meu camarada, ele começou a ficar maluco. Entregou o dinheiro de volta, jogou e foi se enforcar. Porque ele viu que o que ele tinha feito era errado. Sabe, as pessoas que não renunciam à sua maneira de viver, os seus maus hábitos, os seus hábitos antigos, as pessoas, quando levam um baque desse, elas não conseguem voltar para Deus. E acaba fazendo a mesma coisa ou coisa pior. Judas fez coisa pior. Ele foi se matar. E na realidade, naquela época nem existia enforcamento. Ele amarrou na cintura a corda, se jogou da árvore e aquilo arrebentou o seu ventre, saiu a estrela para fora, espalhou sangue para tudo quanto é lugar. O segredo do arrependimento é você renunciar à sua maneira de viver, é se arrepender pela causa e não pela consequência. Não espere uma consequência ruim acontecer na sua vida para você se arrepender. Se arrependa hoje, renuncie à sua maneira de viver hoje. Abra mão de certas coisas hoje. Sabe, quanto mais te é dado, mais te é pedido. Eu preguei já aqui um tempo atrás falando sobre a diferença entre diversão e distração. Essa mensagem é importantíssima. Espero que você compre o CD ou o DVD e ouça várias vezes. Deus não é contra você se divertir, mas nós temos que ter cuidado com as distrações da vida, porque a distração toma o tempo de Deus na sua vida. Você, de repente, não tendo mais tempo para Deus, para nada. Você tem tempo para tudo, menos para Deus. Então, você pode se divertir, mas cuidado com as distrações. Nós temos que ficar alertas, e quanto mais te é dado, mais Deus vai te pedir para que você faça, porque foi te dado. E você pode ser mais usado por Deus. Então, nós temos que renunciar mais a cada dia. E deixa eu te falar uma coisa, como a doutora Mônica deu testemunho aqui, como ela paga o preço de vir de lá para cá tão longe, mas para estar ensinando as crianças. Deixa eu te falar uma coisa. O nosso trabalho para Deus nunca é em vão. Jesus disse, aquele que perder a sua vida por amor de mim, está achando a vida. Muitos que querem achar a sua vida aqui, pensando que está perdendo, vão perder a vida eterna com Deus. Não vale a pena, gente. É bom demais. Deus vai fazer você viver aqui na terra, prosperando, de glória em glória, de triunfo em triunfo, sempre. Sempre. Ninguém perde quando obedece a Deus. Como que Deus ia causar uma perda na vida de uma pessoa que obedece, que serve a Ele? Nunca. Mas você, às vezes, vai parecer que está perdendo quando você renuncia. Você abre mão de certas coisas. Como Abraão abriu mão do seu filho, mas no final ele ficou com um filho e muitos filhos. Está entendendo isso? Quando você obedece a Deus, parece que você está perdendo tudo, mas no final, sabe o que você acaba? Você acaba com tudo. Amém?